Bom dia, Adri. Bom dia. Estamos de volta na nossa vida normal. Na rotina, né? Ah, é bom a nossa rotina, né? Quando a gente sai, a gente fica toda perdida, né? Verdade. Que bênção. Bom dia, minhas irmãs, sejam bem-vindas. Vamos para mais uma semana aí de vitória, né? Na presença de Deus. E depois desse recesso todo aqui no Japão, a gente volta ao normal, né? Vida que segue. E aí, como passaram bem o feriado? Tá tudo bem? Todo mundo com saúde, sem resfriado? Acho que tá, né? Todo mundo bem. Então vamos lá. Vamos. Bom dia, irmã Lourdes, seja bem-vinda, minha irmã. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos, vamos dar início então o nosso estudo de hoje, né? Vamos orar, pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos entender e compreender cada vez mais a palavra do nosso Deus. Vamos orar, peça para o Espírito Santo, né, para ele te ensinar, para ele jogar a luz aonde precisa jogar. A Bíblia fala que quando nós pedimos, nós recebemos, né? Quando nós não pedimos, nós deixamos de receber. Então, ore, né? Peça para o Espírito Santo, me ensina algo diferente hoje. Me ensina algo que eu não sei. E para que você possa realmente absorver e viver, né? A abundância do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, ele tem uma vida abundante para nos entregar, né? E quando a gente não pede, a gente não recebe, né? A Bíblia diz também que nós não recebemos porque nós pedimos mal. Então, estamos pedindo aqui que o Senhor, né, revele a sua vontade, revele o seu propósito para nós. E nós vamos, de processo em processo, né, sendo aperfeiçoadas à imagem e semelhança de Cristo. Então, peça, não perca a oportunidade, né, de pedir na sua oração. Espírito Santo, eu quero aprender algo novo, eu quero algo que impacte o meu coração, que a sua palavra me transforme, né? Então, e no final, se você puder comentar também aqui com a gente, o seu comentário, o seu entendimento, ele abençoa também as nossas vidas. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, mais um dia nós estamos aqui diante da sua presença e nós queremos te engrandecer, te louvar, te bendizer, não pelas coisas que o Senhor nos abençoa, mas por quem o Senhor é. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o onipotente, o onipresente, o onisciente. Tu és o dono da história, tu és o dono das nossas vidas. Tu és o dono de todas as coisas, nada sai do seu controle. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos guia, a tua palavra nos conduz ao caminho certo. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui rendidas ao Senhor, aos teus pés, para aprender do Senhor, para saber mais do Senhor. Espírito Santo de Deus, por favor, nos abençoa com entendimento, com sabedoria, com discernimento. Em nome de Jesus, por favor, Espírito Santo, faça a tua vontade nas nossas vidas. Faça a tua vontade na minha vida, na vida das minhas irmãs que aqui estão representando as nossas famílias. Faça a tua vontade nas nossas famílias, Pai. Nós estamos aqui nos colocando nas brechas, Senhor, para que nós sejamos abençoadas pelo Senhor, para que nossas famílias sejamos abençoadas e protegidas pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que muito o Senhor já tem depositado no nosso coração e muito mais ainda o Senhor há de depositar. Em nome de Jesus, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. É em nome de Jesus que eu oro, agradecida, porque eu creio que muito mais o Senhor fará. Eu também peço que o Senhor repreenda toda a obra do inimigo, todo plano do diabo contra, Senhor, o estudo da tua palavra, contra o entendimento da tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus.
não deixe ele roubar a sementinha que está sendo plantada. Que essa semente venha dar frutos para o teu reino e para a expansão do teu reino. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Eu acho que tem alguma pessoa com o microfone ligado, minhas irmãs. Acho que é a Paula. Paula, você pode, minha irmã, tocar na sua tela e desligar o seu microfoninho, por gentileza? Isso, muito obrigada, viu, minha irmã? Deus abençoe. Seja muito bem-vinda. Então, nós estamos aqui, né? Tá vindo bastante gente nova, né? Eu acredito que tá vindo pelo YouTube ali, por apresentação também. Então, quem é a primeira vez, seja bem-vinda, né? Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam estudar junto conosco aqui a palavra preciosa do nosso Deus para nos fortalecer cada vez mais. Né? Nós estamos estudando o livro de Gênesis, nós já estamos no capítulo 4, né? Louvado seja Deus por isso. E hoje nós vamos estudar do versículo 5 ao versículo 7. Mas antes da gente entrar no versículo 5, eu gostaria só de dar uma recapitulação breve, né? Que aqui tá falando já das primeiras gerações. E esse texto de Gênesis, principalmente agora no capítulo 4, ele é um texto muito importante, né? Porque ele apresenta aqui dois tipos de pessoa. Ele é a primeira vez que aparece a adoração, né, na Bíblia. A primeira vez que uma oferta é dada ao Senhor na Bíblia, depois da queda, né? Então, o texto começa, né, no capítulo 4, versículo 1, começa assim: Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E ela disse: tive um filho, homem, com a ajuda do Senhor. Deu à luz também a Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primícias, crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta. E agora, nós vamos entrar aqui no versículo 5 que fala: mas para Caim, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o que é certo, não se levantará? Se, porém, não fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas cabe a você dominá-lo. Nós vimos aqui, né, que começou aqui também as gerações, né? Existia até o momento só Adão e Eva, e a partir do momento, né, que eles têm relação, eles começam a gerar filhos. E Eva ali, ela reconhece, né, que por causa do Senhor, por causa da graça do Senhor, Deus dá continuidade à vida, apesar do pecado, né? Apesar daquela promessa que tinha lá, que se eles comessem do fruto, eles iriam morrer, né? E a graça de Deus, né, alcançou eles. Não só providenciou o resgate para que eles fossem religados, ou seja, a humanidade fosse religadas com o Senhor, através do resgate de Cristo, mas também o Senhor permitiu que a vida fosse gerada, continuasse a vida, né? Então hoje nós vamos aqui pensar um pouquinho, né? Continuando aqui no do versículo 5 ao 7, né? Que eu vou repetir para a gente pegar essa linha já, porque isso é muito importante, esse texto, a gente entender, né? Ó, mas para Caim e para sua oferta não atentou. E o texto começa dizendo que uma oferta foi aceita e a outra oferta não foi aceita. Uma pessoa foi aceita diante de Deus e a outra pessoa não foi aceita. Quero que vocês prestem atenção
que o texto fala que para Abel e a sua oferta o Senhor se agradou, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Muitas vezes a gente fica focando só na oferta, mas o Senhor, ele não aceitou a pessoa, ele não aceitou o ser de Caim e nem a sua oferta. E aí o que acontece? Quando Deus não aceita, Caim se irou, pois, sobremaneira. Caim, e Deus descaiu-lhe o seu semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, o procedimento de Caim não foi aceito. A maneira com que ele se comportava, a maneira com que ele pensava, a maneira com que o coração dele vivia, não agradou o Senhor. E o Senhor o rejeitou. O Senhor não aceitou Caim. Então, imagine momentos, né, em que eu e você sentimos rejeição na nossa vida. Quantas vezes já passamos por isso, né? Quantas vezes já nos sentimos rejeitadas, já nos sentimos tristes, fora ali, nos sentindo como um peixe fora d'água. Nossa, ninguém me olha, ninguém me vê, ninguém conversa comigo. Talvez, né, tenha sido ao não reconhecimento por um esforço que a gente fez, ou quando alguém valorizou mais a atitude de outra pessoa do que a mim e a você, né? Esse sentimento de rejeição, esse sentimento de se sentir excluído, ele gera o quê? Ele gera frustração em nós. Quando a gente não é tratado, né, às vezes corretamente, nos leva a muitas atitudes, né, de destruição e de frustração, de amargura, esse sentimento de rejeição. E essa realidade de Caim aqui, ela é muito relevante para nós hoje, né? Ele trouxe uma oferta para o Senhor, mas a atitude dele, do coração dele, não foi aceita por Deus. E em vez de buscar corrigir o seu caminho, ele permitiu que a ira o consumisse. Então hoje nós precisamos analisar o nosso coração. Quantas vezes nós, por nos sentirmos rejeitadas, em nosso coração existe ali a frustração, existe ali a amargura, existe ali esse sentimento de tristeza, esse sentimento de realmente não ter sido aceita, né? E essas atitudes, se elas não forem tratadas corretamente, elas vão gerar em nós ações destrutivas, elas vão gerar em nós amarguras. Então, é isso que nós vamos aprender hoje, né? Lições profundas sobre o quê? Sobre a misericórdia de Deus, sobre o chamado ao arrependimento e sobre a nossa responsabilidade diante do pecado. Muitas pessoas têm ido por um caminho diferente, né? Na questão do pecado. As pessoas pensam que o pecado dominam elas e que elas não conseguem se libertar do pecado. Mas isso não é verdade. A própria palavra de Deus nos revela, o Senhor, a orientação do próprio Deus hoje fala: o pecado está à sua porta, mas cabe a você dominá-lo. Então não tem nada de sobrenatural aqui, viu, minhas irmãs? Muitas pessoas pensam que dominar o pecado é algo sobrenatural, que, nossa, eu tenho que dominar o pecado, mas eu preciso do sobrenatural de Deus. Não tem nada a ver isso aqui, não, é responsabilidade. Responsabilidade é diferente, né, do que Deus faz, que é o sobrenatural. Nossa responsabilidade é dominar o pecado. Nossa, mas como que eu vou dominar o pecado? Nós vamos aprender isso hoje, né? O primeiro ponto aqui que nós vamos pensar é no verso 5, que foi a rejeição de Caim e a justiça de Deus. Olha só, o texto diz: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se, pois sobremaneira Caim,
e descaiu-lhe o semblante. Nós podemos perceber aqui que a expressão não atentou no hebraico, ela significa não considerar, não dar atenção. Ou seja, Deus não considerou a presença, Deus não considerou ali a oferta, não deu atenção. Ou seja, houve uma rejeição. Deus rejeitou tanto a oferta quanto o ofertante. O problema aqui não era apenas o sacrifício que Caim estava fazendo, mas era a atitude do coração de Caim. Olha só, nós vamos abrir aqui Provérbios. Se você puder e quiser anotar, é muito importante para que você tenha registrado, né? Provérbios capítulo 15, versículo 8, que diz assim: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas tem prazer na oração do justo. Uau! Quem é o justo, Angelita? O justo é aquele que foi justificado por Jesus. Nós somos as justas. Nós fomos justificadas por Jesus. A partir do momento que Jesus vem morar na nossa vida, nós somos justificadas por Jesus. Mas essa resposta do senhorio de Jesus na nossa vida implica nós vivermos de formas diferentes, né? Implica nós vivermos examinando a nossa vida, examinando o nosso coração, examinando nossos pensamentos, nossos sentimentos, nosso comportamento, porque foi exatamente isso aqui que aconteceu com Caim. Ele levou uma oferta ali, talvez por obrigação, né? Ah, eu vou levar porque preciso levar essa oferta ao Senhor. Eu preciso ali alcançar a bênção do Senhor. Então, Caim, ele vivia de forma que não agradava a Deus. Ele vivia, o procedimento dele, o próprio texto, ele destaca isso, né? O seu proceder, né, não tem agradado. E o proceder, ele envolve o ser integral, né? O que é o ser integral? É tudo, é a forma como que nós agimos, a forma como que nós falamos, a forma como que nós nos comportamos. Então, o texto continua dizendo: irou-se sobremaneira. A palavra no hebraico aqui usada para expressar esse irou, ela indica uma ira intensa, acompanhada de frustração e ressentimento. Será que isso acontece comigo e com você? Às vezes nós estamos tão tranquilas, tão sossegadas, acontece alguma coisa que sai fora do lugar, ou não precisa nem acontecer, basta a gente bater ali o nosso dedinho na nossa quina, numa quina, que dói bastante. Como que é dentro de nós quando acontece isso? Será que a gente se descontrola? Será que a gente fica com aquela ira? Será que a gente xinga o objeto, ou xinga o dedo, ou xinga a situação? Como que é, né, o nosso comportamento? Então, Deus hoje ele está nos chamando para fazer essa análise, né? Será que quando acontece alguma coisa com a gente também descai o nosso semblante, né? Esse descaiu-lhe o semblante indica que um desânimo visível. É tipo assim, como se ele tivesse vivendo essa vida por esforço próprio, nada na dependência do Senhor. E aí, quando ele ainda leva uma oferta ali para o Senhor o rejeita, o Senhor não olha para ele. E aí ele se desanima, né? Uma tristeza intensa se manifesta externamente através do semblante dele. Então, qual que é a lição que nós aprendemos aqui? Que Deus, ele rejeita ofertas quando elas não vêm de um coração sincero e obediente. Ele olha primeiro para o ofertante, antes de olhar para a oferta. Então, qualquer coisa que nós vamos oferecer para Deus, que nós vamos entregar para o Senhor, primeiro o Senhor, ele está examinando nós por inteira. Ele examina cada atitude, cada palavra, cada coração, cada comportamento, cada sentimento, cada pensamento. Pense aí por um instante. Se o Senhor está examinando agora a minha e a sua vida, o que o Senhor está encontrando? O Senhor está encontrando
ofertas como a de Caim ou ofertas como a de Abel? É muito profundo esse estudo, minhas irmãs. E é muito profundo o que Deus quer ensinar para a gente hoje. Nós precisamos examinar o nosso coração para servir o Senhor. Nós precisamos buscar agradar o Senhor, ao invés de impressionar o Senhor ou os outros. Porque o Senhor nós não podemos impressionar. Nós podemos agradar o coração de Deus, sendo obediente à palavra, sendo instrumento dele, nas mãos dele, para abençoar outras pessoas. Mas nós precisamos, a todo momento, estar examinando o nosso coração. O nosso coração, ele vai expressar o nosso falar, né? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E a partir do momento que a gente começa a examinar o que a gente fala, a gente já começa a encontrar se a gente está agradando ou desagradando o Senhor. Então, a aplicação prática para a gente desse pequeno texto que nós acabamos de pensar é sobre examinar o nosso coração. É sobre pedir ao Senhor que revele áreas de orgulho ou de motivações erradas em nossa adoração. Nossa, Angelita, mas espera aí. Eu pensei que adoração era só louvar lá na igreja. Quando eu vou louvar na igreja ou quando eu estou louvando em casa, eu pensei que adoração era isso. E aqui o texto está nos mostrando que a adoração não é só louvar a Deus. A adoração é o nosso viver. Nós vamos apresentar a nossa oferta ao Senhor conforme a nossa vida vai procedendo. Então, hoje, o Senhor está nos chamando para um exame integral. Um exame integral. E está nos trazendo a consciência para que nós possamos entender que a todo momento, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está oferecendo ao Senhor ofertas. Mas há duas possibilidades. Ou o Senhor está nos vendo como Caim, ou o Senhor está nos vendo como Abel. Escreve aqui para mim. Como que o Senhor... Vai com Deus, Dri, Deus te abençoe. Como que o Senhor está enxergando hoje a sua oferta? Como o Senhor está enxergando hoje a minha oferta? Será que eu estou ofertando ao Senhor todos os momentos da minha vida? Será como que o Senhor está me vendo? E é importante a gente reconhecer, não para se expor ou não para ser humilhada, né? Vai com Deus, irmã Lourdes, Deus abençoe. Não para ser humilhada, mas sim para a gente reconhecer que nós precisamos de mudar, que nós precisamos olhar com um olhar mais criterioso para a nossa vida, para o nosso comportamento. Porque se a gente não analisar, minhas irmãs, não tem como a gente se arrepender. Aqui no versículo 6 e 7, onde o Senhor segue, o texto diz assim: então lhe disse o Senhor, por que você anda irado? E por que descaiu o seu semblante? Se você se proceder bem, não é certo que você será aceito? Olha só, essa frasezinha, por que você está irado, né? Deus, na sua infinita misericórdia, ele vem confrontar o Caim aqui com uma pergunta reflexiva. Por que você está desse jeito? E essa pergunta que o Senhor faz para mim e para você hoje, por que você está se comportando dessa maneira? Por que você está irado? Por que você está com esses sentimentos? Por que você está dessa forma? Por que a sua alma está ansiosa? Por que você está angustiado? Por que você está procedendo dessa forma? Então, o Senhor, quando ele pergunta... Então, quando o Senhor pergunta, né, para nós, por que a gente está procedendo dessa forma, não é para nos condenar, mas é para nos levar a um autoexame e ao arrependimento. Olha só, o Senhor, ele pergunta, por que você está desse jeito, Caim? Aí depois o Senhor fala assim, olha,
Se você continuar assim, se você continuar procedendo dessa forma, você não vai ser aceito. Mas se você proceder bem, né? A Lucimara escreveu aqui: tem dias que sou Abel, mas não nego que sou Caim também. Eu também, irmã, eu também. É por isso que o Senhor tem nos chamado, né? A todo dia mudar um pouquinho, a todo dia implantar novos hábitos na nossa vida, implantar novas disciplinas na nossa vida. Olha só, que privilégio que a gente tem hoje de analisar o nosso coração, né? Na segunda-feira já de 2025, para a gente ter um ano, né? Alcançando o sobrenatural do Senhor, né? A minha filha postou aqui no grupo que lá na igreja dela é o ano da restituição, né? O Senhor restituindo, né? Tudo aquilo que foi roubado. Isso é muito forte, isso é muito profundo. O Senhor tem coisas maravilhosas para nós esse ano. Mas se nós não obedecermos a palavra, se nós não sermos diligentes, né? Em realmente obedecer, mudar e examinar, né? Ter os momentos ali com o Senhor. E eu quero destacar algo muito interessante aqui, que esse momento aqui é um momento em que o Senhor está conversando com Caim e Caim está respondendo, né? O Caim, o Senhor pergunta para Caim, por que que você tá assim? Então, isso daqui é um momento de oração, é um momento de intimidade, né? É um momento que a gente sabe que Caim era crente, Caim era cristão, Caim buscava o Senhor. Olha só, se ele está ouvindo o Senhor está perguntando para ele estava num momento de intimidade, ele estava num momento de oração, né? E quantos de nós não somos assim também? Nos nossos momentos de oração, o Senhor pergunta por que que você está assim? Por que que você está se comportando dessa forma, né? Aí o Senhor fala para nós: se você proceder bem, você não vai ser aceita. Você acha que eu não vou te aceitar? Se você obedecer, se você agir corretamente, a palavra aqui, esse procederes bem, é agir corretamente, fazer o que é justo, fazer o que está orientado pela palavra de Deus. Deus está afirmando que a obediência sincera, ela resulta em aceitação. Ou seja, eu quero obedecer o Senhor. Eu quero obedecer os princípios do Pai. Quando o Pai me confronta, eu quero ter ali um coração disposto a obedecer, um coração arrependido, né? O princípio aqui é que Deus sempre oferece a oportunidade para a gente de obedecer antes dele aplicar o juízo em nós. Ele não rejeita quem se aproxima dele com humildade. Nós vemos isso lá em Isaías 1,18 e em 1 João 1,9, né? Vamos pegar aqui os versículos para a gente ler, porque é os versículos que nos fortalecem, é os versículos que respalda, né, a nossa fala. Isaías 1,18, que diz assim, 1,18, só um minutinho. Diz assim, ó: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. E aí eu acrescento mais um aqui. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, porque é o Senhor quem fala. Olha só, a primeira coisa que o Senhor fala aqui conosco é o quê? O que ele fala? Venham, vamos refletir. Ou seja, pensa no que você está fazendo. Pensa em como você está agindo. Veja se isso é aquilo que eu tenho orientado. Minhas irmãs, quantas de nós hoje não passamos por crises de ansiedade? E a irmã Lucimara, se eu não me engano, a Lucimara não, a irmã Larissa, se eu não me engano, ela colocou aqui
no grupo a indicação de um livro que chama Pecados Intocáveis. Minhas irmãs, esse livro, ele é profundo e ele é super indicado. Se você ler esse livro, você vai perceber quantos pecados a gente comete que são intocáveis, ou seja, a gente nem sabe que isso é pecado. Por exemplo, a ansiedade, ela é um pecado. E muitos de nós estamos passando por ansiedade e não estamos confrontando esse pecado. Não estamos nos arrependendo desse pecado. O Senhor, ele não está aceitando a oferta de uma vida que está vivendo dessa forma. Ansioso, qualquer coisinha que acontece, fica ansioso, fica ali desesperado, não tem controle, se descontrola, né? Quantas de nós não temos passado por isso hoje? E ali também 1 João 1,9 fala, se confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar e purificar o pecado. Então, o Senhor, ele nos chama para um relacionamento profundo e diário com ele. Hora que a gente sentir esse sentimento de ansiedade, venham, vamos refletir juntos, o Senhor fala. Isaías, coloquei o texto aqui no chat para nós não esquecermos disso. Vamos refletir junto. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Então Deus está falando aqui, olha, embora os seus pecados sejam os piores, embora os seus pecados estejam destruindo você, a sua vida, ele, se você refletir, se você se arrepender, se você decidir obedecer, eles se tornarão branco como a lã. Se você estiver disposto a obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Olha só a promessa, minhas irmãs. É uma promessa aqui de prosperidade. A obediência ao Senhor. Ontem nosso pastor pregou na igreja sobre as sementes que nós deveríamos plantar nesse início de ano de 2025 para nós podermos viver o sobrenatural. Eu achei incrível a ministração de ontem. Depois eu vou postar aqui para vocês perceberem como a intimidade com Deus, ela gera coisas incríveis na nossa vida. Então, nós podemos, o que nós podemos tirar, Angelita, então, de aplicação prática aqui? Nós precisamos refletir. Será que existe algum pecado na minha vida e na sua vida que não está confessado? Minhas irmãs, eu já acordo confessando pecado. É impressionante. Eu estava ali preparando meu café, fazendo meu detox já. Que hoje, depois da comilança toda, né, de Natal, Ano Novo, vou começar de novo, né, a minha rotina normal. E eu estava ali preparando meu café e eu estava ali na cozinha ali confessando o pecado que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Pecado de palavras que eu lancei no mundo espiritual. E eu estava ali, Senhor, toda palavra que eu lancei sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo, sobre a vida da minha filha, do meu neto, do meu irmão, de qualquer pessoa que eu lancei, que às vezes não está me vindo na mente agora, Senhor, recolha essas palavras do mundo espiritual. Fecha essas brechas, Senhor. Me perdoa porque eu não sabia o que estava fazendo. E essa pessoa ao qual eu julguei, ao qual eu falei, também não estava sabendo o que estava fazendo. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, recolha do mundo espiritual, tudo isso. Quem que fez eu me lembrar disso? Né? O Senhor. Foi o Senhor que me fez lembrar disso. E ali naquele momento eu já estava ali confessando o meu pecado. Eu falei sim, coisas que não eram sementes de bênção. Mas da minha boca não vai sair sementes mais de maldição. E eu estou treinando isso, minhas irmãs. Isso é treinamento. Agora, se a gente não treina, se a gente não é diligente no nosso treinamento, vai ter mudança? Não vai. Não vai. Porque tudo que a gente deixa, tudo que a gente não presta atenção na nossa vida, não frutifica, né? Nós precisamos hoje entender que Deus está nos chamando para se arrepender. E a gente não pode ignorar a voz do Espírito Santo. Nós precisamos obedecer à voz do Espírito Santo.
Se essa mensagem chegou ao meu coração e ao seu coração hoje, é porque existem pecados que o Senhor quer tratar. É porque existem ofertas que nós estamos oferecendo ao Senhor que não estão sendo aceitas. Precisamos hoje nos arrepender. Olha só, o verso 7 prossegue assim: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, o pecado está à sua porta, mas cabe a você dominá-lo. E aqui nós vamos ver o perigo do pecado não dominado, né? Porque a palavra que está usada aqui para o pecado jaz à porta indica o quê? O pecado personificado, como uma fera agachada, pronta para atacar. Olha só, o pecado já está na sua porta. A fera já está ali agachadinha para te dar o bote. A cobra já está ali, ó, só esperando para te dar o bote. Olha só, seu desejo será contra ti, ou seja, significa um desejo controlador, um desejo opressor. O pecado, ele busca escravizar, minhas irmãs, eu e você. O pecado, ele busca nos oprimir, ele busca nos deixar na condição de não experimentar a vida abundante que o Senhor tem para nós. Mas aí o Senhor, ele ainda dá outro direcionamento aqui. Mas cabe a você, Caim, dominar. É sua responsabilidade. O governo está na sua mão da sua vida, né? A palavra aqui ela indica o quê? Mas cumpre a você, mas cabe a você dominar. Ela indica, cabe a você governar ou ter autoridade sobre isso. Deus está dizendo que Caim tem a responsabilidade de resistir ao pecado. Eu e você temos a responsabilidade de resistir ao pecado. O pecado na nossa vida, ele deve ser um acidente. E quando ele passar a ser acidente, o próprio Espírito Santo de Deus vai nos incomodar de uma forma que na hora nós vamos parar aonde nós estivermos e nos arrepender daquilo que nós fizemos. O pecado, ele não é invencível. Deus, ele nos dá a responsabilidade de poder resistir a ele. 1 Coríntios 10, 13. Vamos ler. 1 Coríntios 10, 13. Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Antes, quando forem tentados, ele mesmo providenciará o escape para que possam suportar. Olha só, tá provado, né, que o pecado não é algo sobrenatural. O pecado é algo que nós podemos suportar. Tentação é algo que nós podemos suportar, que nós podemos vencer. E nós temos que entender um princípio muito importante aqui, minhas irmãs. O pecado, ele tá na nossa carne. Ele é as concupiscências da nossa carne. A Bíblia, ela tem uma lista do que é. A Bíblia tem uma lista do que é as concupiscências da nossa carne. Nossa, Angelita, nunca vi isso. Onde está essa lista da concupiscência da nossa carne? Qual que é a referência bíblica? Quem aqui sabe a referência bíblica da concupiscência da nossa carne? Quem aqui tem em mente que a nossa carne, ela é pecaminosa? Se nós vermos lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21, e esse texto, ele tem que ser um texto nosso, minhas irmãs, de cabeceira e examinação na hora ali das nossas orações. Ele precisa estar de cor no nosso coração. Ó, Gálatas 5, do 19 ao 21. Vou ler aqui para nós, ó. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades,
desavenças, ciúmes, iras, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas, eu vos advirto, como antes já adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só, a concupiscência da nossa carne, se ela não for transformada de glória em glória, elas vão nos impedir de entrar no céu. Olha só, minhas irmãs, isso é muito sério. Isso é muito sério. Ai, Angelita, nossa, então essa ira que eu tenho quando acontece alguma coisa, essa ira que me vem, esse descontrole que me vem, isso daí vai impedir eu de entrar no céu? É o que a Bíblia está falando. É o que a Bíblia está falando. Então, nós precisamos do que então, Angelita? Nós precisamos analisar, refletir, confessar o nosso pecado e nos arrepender. E nos arrepender. Assim como um incêndio começa com uma pequena faísca, o pecado também começa com um pensamento, com um sentimento não tratado. O pecado na nossa vida, ele começa muito pequenininho, ele é muito sutil. Ele começa às vezes com um olhar, ele começa às vezes com uma cobiça. Ai, eu quero tal coisa. Aí fulano comprou tal coisa, eu quero também tal coisa. A pessoa não tá ali com condição. A pessoa viajou para tal lugar, eu também quero viajar para tal lugar. A pessoa não tá com condição ali no momento de fazer aquilo, mas vai ali entrar em dívida, entrar numa dor de cabeça, só para fazer o que o outro tá fazendo. Então, minhas irmãs, nós precisamos pensar nas nossas atitudes. Nós precisamos identificar áreas da nossa vida de tentação recorrente. Qual que é a tentação recorrente que você tem, né? A tentação recorrente, o que é? O que é aquilo que toda hora você é tentado? Tempo em tempo você é tentado com mais frequência. Então você precisa descobrir a raiz, a concupiscência dessa tentação. Às vezes é um coração invejoso, às vezes é um coração que cobiça as coisas alheias, que não é satisfeito com o que tem, que olha para a vida do outro, que quer apenas o que o outro tem. Então nós precisamos refletir, nós precisamos examinar o nosso coração, né? E pedir para o Espírito Santo para fortalecer, né? Para a gente resistir ao pecado, para a gente se arrepender e ser purificado. E praticar a vigilância, minhas irmãs. A vigilância é oração. Eu acho tão interessante a Bíblia. Ela fala, vigiai e orai para não cair, né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é vigiar, né? Se a gente não vigiar, a gente cai. E a gente precisa ser um detetivezinho ali do nosso coração. O que está acontecendo com o meu coração? Deixa eu examinar. Quando eu falo alguma coisa, qual é a intenção que eu falei aquilo? Então, se a gente começar a ser diligente, minhas irmãs, né? Examinando, vigiando o nosso coração, a gente vai conseguir crescer, a gente vai conseguir oferecer a Deus ofertas como Abel ofereceu, ofertas aceitáveis ao Senhor, com o nosso comportamento, nosso sentimento. Vocês conseguem perceber a profundidade disso? Hoje em dia é muito difícil a gente ver um ensino tão profundo como esse, né? Tão profundo, de examinar mesmo a nossa vida, o nosso pensamento. Hoje em dia, né, a gente vê ministrações sobre isso. Olha, examina o seu pensamento, o que você está pensando? O seu pensamento é um pensamento pecaminoso? É um pensamento que está te levando a oferecer ofertas para o Senhor, que são ofertas como a de Caim? Então nós precisamos, minhas irmãs, atender o chamado hoje do Espírito Santo. Nós precisamos ser hoje, né, nos arrepender. Qual que é as lições que nós aprendemos hoje, para recapitular, né? Esses pontos você deve guardar, né? Recapitulando.
Qual que é os pontos que nós aprendemos hoje? Que Deus vê o coração antes da oferta. Servir a Deus exige sinceridade e retidão interior. Segundo ponto, arrependimento é uma porta aberta. O Senhor, ele nos chama a se arrepender a todo momento. Deus é paciente e nos chama a corrigir o curso. Essa pergunta que Deus fez para Caim, por que que você está irado? Essa pergunta, ela precisa estar presente na nossa vida a todo momento. Por que eu estou dessa forma? Por que o meu coração está dessa forma? Por que os meus pensamentos estão assim? Por que eu estou me comportando assim? Por que eu estou acelerada? Por que eu estou ansiosa? Por que que eu estou pensando essas coisas? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Isso precisa estar no nosso coração. E nós precisamos atender o chamado aqui de Isaías, aonde nós lemos, né, que o Senhor está nos chamando. Venham, vamos refletir junto. Vamos refletir junto por que que você está assim. Por que que você está se comportando dessa forma. E o terceiro ponto aqui que nós aprendemos é que o pecado pode ser dominado. O pecado pode ser dominado. Nós não somos vítimas indefesas, mas nós somos capacitadas pelo Espírito Santo para vencer o pecado. E nós precisamos entender o que é pecado. Pecado é a concupiscência da nossa carne. O diabo, ele conhece eu e você, mas depois de Deus, ele nos conhece mais do que todo mundo. Ele fica nos vigiando. E ele olha para mim e para você e ele fala, ó, peraí, aqui nessa carne tem pecado de imoralidade sexual. Essa pessoa, ela gosta de ver ali um filmezinho pornográfico, ela gosta de fazer algumas coisas ali que ela tá pecando contra o corpo, ela gosta da masturbação, ela gosta ali, então peraí que eu vou jogar uma setinha ali, eu vou fazer ela ver alguma coisa ali no celular dela que vai despertar para ela praticar isso. Ela gosta de impureza, ela gosta de devassidão, né? Ela gosta disso, ela gosta desse tipo de coisa. Olha só, ela gosta de impureza, ou seja, pensamentos e ações impuras. Ela gosta de pensar coisas e desejos desonestos. Ela gosta ali de uma lascívia, né? Ou seja, ela gosta de um comportamento sensual, de um comportamento imoral. Ela gosta de pôr um decote, ficar se mostrando. Ela gosta disso, né? Ela gosta de pôr uma roupa ali justa para mostrar o corpo dela, para atrair a atenção dos homens. Ela gosta de práticas ocultas, né? Ou até o uso de substâncias ligadas a rituais espirituais pagãos. Ou seja, eu gosto de tomar um remedinho ali para me deixar elétrica. Olha só, isso entra dentro, né, da feitiçaria, das substâncias, né? Olha, essa pessoa tem na carne dela ali inimizades, ela tem ódio, ela é hostil entre as pessoas, ela faz comentários maldosos, ela faz comentários, ela não consegue ver o lado bom da pessoa, ela faz comentários assim para denegrir a imagem da pessoa, ela faz comentário para ferir a pessoa, para mostrar o pecado da pessoa. Olha só, isso é inimizade. Isso tá tudo dentro da concupiscência da carne ali, né? Olha só, porfias. O que é porfia? É contenda e discussão motivada pelo orgulho, né? A gente vê um negócio ali na igreja que a gente não concorda. A gente sai ali fazendo a dissensão ali na igreja. A gente faz... Olha, você viu? Nossa, você viu como que aquela irmã falou? Meu Deus do céu, como que aquela irmã fala daquele jeito? Minhas irmãs, isso é porfia, isso é contenda, é gerar contenda. Então nós precisamos, minhas irmãs, mudar muito o nosso comportamento. E ciúme, quando a gente tem ciúme, inveja, né? Desejo de possuir algo que é do outro. Ai, nossa, eu quero aquilo ali de tudo enquanto é jeito. Fulano comprou, eu quero também.
Ai, fulano tem isso, eu quero também. E quando você tem ciúme da amizade? Ai, fulano saiu com a outra pessoa e nem me chamou. Ai, fulano tá conversando mais com o outro do que comigo e nossa, ai, eu tô chateada. Ai, você tá mais com uma pessoa do que ciúme, concupiscência da carne. O diabo ele sabe. Iras, são explosões de raiva, comportamento agressivo. A pessoa fala alguma coisa que você não gosta, você já vem com 1000 pedras em cima daquela pessoa. O que é discórdia, né? Então, temos muito aqui, minhas irmãs, temos muito aqui. Glutonaria também entra aqui. A glutonaria, né? Comer descontroladamente, excessos. Então, as concupiscências da nossa carne, elas representam os nossos comportamentos e os desejos que nos afastam da comunhão com Deus. Nos afasta também do fruto do Espírito. O apóstolo Paulo aqui, ele diz que aqueles que praticam essas coisas de forma contínua e sem arrependimento, não vai herdar o reino de Deus. Minhas irmãs, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia do nosso comportamento. Quais que são os exercícios, então, práticos que nós temos para hoje? Exercício prático. Primeiro passo, autoexame. Nós precisamos passar momentos em oração, pedindo a Deus que revele áreas onde nós precisamos nos arrepender. Segundo passo, memorização, gravar no nosso coração. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não coloque a culpa no diabo pelos seus e pelos meus pecados. Nós não podemos colocar a culpa no diabo pelo nosso pecado. O nosso pecado cabe a nós dominar. O diabo, sim, ele vai nos tentar. Isso aí é fato, nós já sabemos disso. Ele vai nos tentar o tempo todo, porque ele nos conhece. Mas ele vai tentar naquilo que nós temos de fraqueza, de que nós já praticamos como pecado. Ele vai nos tentar aí, né? E o terceiro passo é ação, é agir, é pedir perdão, né, a Deus, pedir perdão a alguém que nós machucamos, que nós possamos ter ofendido e ter reconciliação. Nós precisamos tampar essas brechas, minhas irmãs. Nós precisamos tampar a brecha do pecado na nossa vida. Então, guardou aí 3 passos para hoje, aplicação prática para nós sairmos, né, dessa oferta desagradável ao Senhor. Primeiro, autoexame. Pedir ao Senhor que revele áreas de nossa vida onde nós precisamos de arrependimento. Segundo, memorizar a palavra de Deus. Hoje, nós estamos aqui com Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Consciente que a tentação vem pelo pecado que está em nós. Cada um tem um tipo de pecado e cabe a nós vencer, cabe a nós agir, né? Pedir perdão ao Senhor. E se nós pecamos contra pessoas, pedir perdão a pessoas. Se eu e você temos ofendido pessoas, hoje o Senhor nos chama para reconciliar, né? Quando a gente está com mágoa, com ressentimento com alguém, isso é uma porta grande para o diabo agir na nossa vida. E nós precisamos tomar muito cuidado, minhas irmãs, porque nós somos pecadores e nós nos relacionamos com pecadores. E a todo momento, se a gente não vigiar a nossa língua, nós podemos ofender outra pessoa. E se nós ofendemos, nós precisamos nos reconciliar, nós precisamos pedir perdão. A Bíblia diz que nós precisamos seguir a paz com todos, porque sem a paz com todos e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Eu e você queremos ver o Senhor, então nós precisamos seguir a paz com todos e uma vida de processo de santificação. Hoje o Senhor falou muito aqui conosco, falou muito ao nosso coração e nós precisamos tirar tempo com Deus para que Ele possa jogar luz aonde nós precisamos nos arrepender. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai,
por essa palavra que nos despertou, por essa palavra, Senhor, que nos chamou a um autoexame, a uma autoanálise, para que nós possamos nos arrepender e pedir perdão ao Senhor. Obrigado por tua paciência conosco. Obrigado pela tua justiça. Obrigado por deixar na tua palavra até a descrição dos nossos pecados. Porque sem essa descrição que está em Gálatas 5, Pai, sobre os nossos pecados, sobre, Pai, aquilo que nós temos cometido, né, que é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Se o Senhor não tivesse deixado isso escrito na tua palavra, Pai, nem saberíamos que estamos caindo nesse pecado. Mas, Pai, hoje nós reconhecemos que muitas vezes, Pai, nós estamos agindo como Caim, permitindo que a ira, que o pecado controle as nossas vidas. Mas hoje, Pai, nós nos rendemos ao Senhor, nós nos rendemos a Ti, Pai. Dá-nos um coração quebrantado, dá-nos um coração arrependido e sincero diante do Senhor. Ensina-nos, Pai, a dominar o pecado. Pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, nos capacita, nos dê discernimento, joga luz nas áreas que estão cheias de pecado, que estão cheios de imundícia, Pai. E, Pai, que a Tua palavra permaneça em nosso coração e que nós venhamos produzir frutos, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê direção através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nossa, minha garganta secou. Espera só um pouquinho. Eu quero falar com você aqui do YouTube, que tá aqui e que ouviu essa mensagem. E se você até hoje estava oferecendo ao Senhor ofertas como Caim, hoje o Senhor te chama para essa mudança. Angelita, mas o que eu faço? Ora, pede ao Senhor, Senhor, eu peço que Jesus venha morar na minha vida a partir de hoje. Que a partir de hoje o senhorio de Jesus esteja sobre a minha vida. Eu não quero mais viver dominado pela concupiscência da minha carne. Eu não quero mais viver dominado pelos meus desejos. Eu quero estar sob o senhorio do Senhor Jesus. E peça que o Senhor envie o Espírito Santo para morar na tua vida, para que você seja capacitada a vencer o pecado. Amém? E se você fez essa oração, coloque aqui pra gente na descrição, pra gente estar orando por você. E eu vou também deixar, se você deseja participar aqui do Clube da Bíblia, onde a gente faz os estudos todo dia, das 7h30 às 8h30 da manhã, aqui no Japão, horário do Japão, 7h30 da noite, às 8h30 da noite, horário do Brasil, que você possa acessar o link aqui e participar dos nossos estudos. Amém? Amém, minhas irmãs? Eu gostaria que, quem gostaria de falar sobre, sobre o que o Senhor falou com você hoje? O que você gostaria aqui de compartilhar conosco? Pode abrir o seu microfone, compartilhe aqui conosco o que o Senhor falou ao seu coração hoje. Alguém gostaria de falar? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer compartilhar nada? Não quer compartilhar conosco? Amém, então. Então vamos encerrar. Que Deus abençoe a sua vida e amanhã estaremos aqui de volta. Em nome de Jesus.